A graça e a paz de Jesus. Esta é uma das primeiras lives, desse período em que nós chamamos de pandemia. E graças a Deus, Deus tem realmente nos abençoado de forma tremenda e poderosa. Nós estaremos retornando aos nossos cultos no templo a partir de domingo. Próximo domingo nós já estaremos juntos na missionária para cultuar o nome do Senhor Jesus, tendo em vista que o ministro ele decretou que as igrejas, tanto evangélicas como as igrejas católicas, deveriam estar autorizadas a abrir as suas portas. Nós louvamos a Deus e pedimos que os irmãos continuem. E vale ressaltar, irmãos, que veja a importância de estarmos orando pelos nossos dirigentes, onde a Bíblia nos chama a atenção e ela nos incita a orar pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. E nós estamos nessa batalha, graças a Deus, mas é uma batalha que temos hoje. Podemos dizer que hoje nós temos a vitória. As igrejas estiveram orando, As igrejas estiveram lá no palácio, lá em Brasília, intercedendo pelo nosso presidente. Graças a Deus que as igrejas abriram seus olhos, e ergueram as suas mãos para o alto, para suplicar a bênção de Deus para o nosso presidente. Deus, pela sua infinita misericórdia, ouviu a oração do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de tudo, nós queremos agradecer também a amada igreja e os irmãos em geral que estiverem intercedendo por nós. Nós ainda estamos em fase de recuperação. Foram aproximadamente 7 horas de cirurgia, 3 safenas e uma mamária. E nós estamos aqui, irmãos, em meia pandemia, dizendo: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele nos poupou a vida e aqui estamos para dar continuidade à sua obra. Hoje é domingo de Páscoa, E muito bom, diferente das outras comemorações dos anos passados, onde até mesmo as famílias poderiam se reunir para este momento, mas que infelizmente também este ano nós estamos atípicos. E graças a Deus, porque Deus tem nos dado o privilégio de estarmos rompendo mais uma barreira, e eu creio que o ano que vem a Igreja do Senhor Jesus vai dar o brado de vitória e nós estaremos comemorando essa data reunidos com o povo de Deus no templo, adorando a beleza da sua santidade. É isso, pastor? Impressionante. Deus tem sido bom, tem sido benevolente, Ele nos deu esse presente que acabamos de falar, a abertura das igrejas agora, está certo, autorizada pelo Senhor ministro. Amém. E nós estamos aí debaixo desta bênção. E eu convoco a igreja para estar em oração. Eu convoco o povo de Deus nesta tarde para continuar em oração. A guerra não cessou. O apóstolo Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, é contra as potestades, é contra o inimigo das nossas vidas. E por isso a igreja do Senhor Jesus precisa estar alerta, como diz a Santa Palavra, Alerta para este grande momento em que na realidade estamos vivendo. No início do ano, em uma das minhas preleções na igreja, eu falei que este ano seria o ano da igreja de Jesus, o ano da igreja do Senhor, o ano do Espírito Santo. E se este é o ano da igreja do Senhor Jesus, o Senhor já começou a enaltecer a sua igreja. Nós hoje temos a resposta de que, na realidade, somos mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. Deus, pois, nos abençoe, nos guarde. E eu queria, nessa tarde, missionária, trazer uma pequena reflexão
E eu gostaria que você pudesse ler o texto que está em Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós vamos neste momento, depois da leitura sagrada, essa palavra poderosa, nós gostaríamos de pedir a missionária para que ela possa, neste momento, estar intercedendo por nós, como também sobre todo o povo de Deus, para que Deus possa realmente nos abençoar. Amém. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós somos gratos por este momento tão maravilhoso na Tua presença. Somos gratos, ó Deus, porque sabemos que Tu estás registrando, ó Deus, este momento tão agradável na Tua presença. Ó Deus, agora queremos Te pedir que fale aos nossos corações, Em nome de através do Jesus. reverendo Adeilton, ó Deus. Ó Deus, Que Tu possas, ó Deus, nos ajudar a entender a Tua palavra, ó Pai. Ser com o Teu servo. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando nós entramos nesse momento que chamamos de Semana Santa, nós podemos nos recordar, irmãos, e eu creio que isso é de praxe para todos os cristãos em geral, começar a meditar no sofrimento de Jesus. Algumas das pessoas interpretando da sua maneira, da sua forma, outros já com mais eloquência, também interpretando da sua forma. E cada um de nós temos uma história guardada no nosso coração com relação a este sofrimento de Jesus, e até mesmo vem ao nosso pensamento o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus teve um propósito para todos nós. O nascimento de Jesus veio para que possamos reconhecer que precisamos também nascer de novo, para podermos entrar na glória com o Pai. O sacrifício de Jesus, que a gente pode se reportar ao capítulo 23 de Lucas, né? E segue adiante ao capítulo 24, nós começamos a ver a história da crucificação de Jesus, ou da trajetória de Jesus nesse grande momento, a partir do momento que ele foi preso. E chegou um momento em que o Senhor foi levado à cruz do Calvário, e ele, junto com ele, foi levado também 2 homens que a Bíblia chama de salteador, e colocaram à sua direita, à esquerda. Nós conhecemos bem essa história, e ali já estava, já no final da sua trajetória do sofrimento de Jesus. Mas teve um dos ladrões que estava à esquerda do Senhor, ou melhor dizendo, estava à sua direita. Ele replica dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele também defende Jesus lá na cruz. Quando o ladrão da esquerda começa agora a indagar ao Senhor, dizendo se ele é o Filho de Deus, ele saísse daquele lugar e também salvasse a eles também. E nós podemos ver ali 3 realidades, 2 caminhos e 3 realidades. A primeira realidade é que
O da esquerda preferiu não seguir a Jesus. O da direita preferiu respeitar Jesus e reconhecer o seu senhorio. E Jesus, naquele momento, ele apresenta um caminho por mais excelente. Um caminho que a Bíblia diz que este caminho que leva à vida eterna. O próprio Jesus apresentando para nós o caminho que poderíamos chegar até a presença do Pai. Coisa bacana, legal, muito bom. Mas por que aconteceu tudo isso? Para que eu pudesse reconhecer, para que você pudesse reconhecer que Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor que libera para nós a vida, tem liberado para nós a vida, vai continuar liberando para a raça humana a vida. E a vida só encontramos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana de Páscoa, eu poderia perguntar para você e fazer uma pergunta simplória. O que você poderia pedir para Jesus nesse momento? O que você queria ganhar de Jesus nesse momento? E voltando um pouco mais, nós vemos aí, irmãos, a história, mas chegamos também nesse dia chamado Domingo de Aleluia, Domingo de Páscoa, onde o texto sagrado nos reporta, nos apresentando a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, depois que Jesus foi àquela tumba, foi lá para aquele lugar, a Bíblia diz que ele ao terceiro dia ressuscitou. Mas também houve um sentido, e para cada época, de que Jesus viria operando milagres. Ele queria nos apresentar algo muito especial. E esse algo especial que Jesus queria apresentar para nós é exatamente a vida eterna, através dele próprio, através do próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, preste bem atenção, irmãos. Cada momento é uma história na nossa vida. Cada segundo é uma nova história que realmente escrevemos na nossa vida. Cada dia que se passa é uma nova história que realmente escrevemos. E a história de Jesus, desde o momento da prisão até a sua ressurreição, tem uma história espetacular. E essa história está descrita na palavra de Deus, quando nós encontramos o próprio Jesus dizendo que é vida e vida com abundância. E eu volto agora a te fazer novamente a mesma pergunta: o que você poderia durante este dia pedir para o Senhor, onde Ele é a vida, onde Ele é a ressurreição? E quando Ele diz que é a vida, não é essa vida que o mundo nos oferece. A Bíblia diz que a vida com Jesus é você realmente perder ou deixar de lado tudo aquilo que você fazia e que não agradava ao Senhor. E aí a Bíblia diz que esta vida que nós adquirimos com Jesus é uma vida abundante, uma vida de graça, de misericórdia, é uma vida diferente, porque para isso Ele morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O texto de Romanos, capítulo 12, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Esse texto apresenta para nós exatamente, irmãos, algo muito espetacular que vem realmente desde o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição. Ele vem mostrando para nós algo muito espetacular, muito bacana, onde eu e você precisamos, na realidade, entender essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos,
O texto diz que está chegando a hora. Está chegando a hora. E como devemos aguardar este dia? Eu falei para que para nós temos todos os momentos, temos uma história, todos os dias temos uma história, toda semana temos uma história. A nossa vida ela é montada dentro de história, da nossa própria história, durante a nossa trajetória, em momentos ímpares e em momentos em que estamos vivendo. Eu tenho uma história para contar durante esses 5 meses. Eu tenho uma história para escrever. Essa história também já foi escrita por Jesus Cristo. E foi uma história bacana, uma história de realmente em que o nosso Deus é o Deus que opera milagres. Então preste bem atenção, irmãos. Como devemos agradar ou aguardar esse dia? Devemos aguardar, o versículo 11 diz que devemos aguardar esse dia com discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Presta bem atenção o que diz. O versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo e já hora de despertarmos do sono. A igreja de Jesus, ela precisa despertar do sono. Jesus está às portas. Está chegando o grande dia. Nós temos pregado sobre isso. Nós temos ensinado sobre o livro de Apocalipse. Nós temos preparado estudos mirabolantes para a igreja, apresentando a grande tribulação. Nós temos preparado estudos escatológicos de forma tal que a igreja naquele momento, irmãos, chora, mas que nenhuma atitude é tomada. E o texto sagrado nos chama a atenção para que nós possamos ter discernimento, conhecendo o tempo. E eu falei do tempo no início da nossa conversa. Eu falei do tempo. E eu quero dizer para você que é chegado o tempo da igreja de Jesus. É chegado o tempo em que a igreja de Jesus precisa se levantar. Não apenas, irmãos, num momento como esse, domingo de Páscoa, onde ela se reúne para uma grande festa. As famílias se reúnem para um grande momento, com o seu bom vinho, com o seu peixe bem temperado. Não é esse momento, esse tempo que Deus realmente tem pedido para que a gente preste atenção e tenha discernimento. Mas é o tempo em que Ele está voltando. É o tempo que está próximo. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Páscoa. Páscoa quer dizer retorno. Páscoa quer dizer libertação. E nós precisamos, irmãos, entender que chegou o momento de nós acordarmos. Termos discernimento do tempo em que estamos vivendo. A igreja de Jesus precisa ter esse discernimento. Outra coisa importante, estar vigilante. No versículo 11 ainda, quando diz assim, desperta do sono. A igreja do Senhor Jesus, ela está dormindo. E ela precisa acordar para que a glória do Senhor seja manifesta. Para que, na realidade, o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Algumas igrejas já têm despertado para isso. Por isso iremos começar os nossos cultos na igreja a partir do próximo domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque algumas igrejas despertaram para o sono, do sono que estavam vivendo. Nós precisamos, a igreja de Jesus, nós como igreja precisamos realmente, irmãos, sair deste sono. Termos uma vida em santidade. E o que é uma vida em santidade? É uma vida separada, uma vida regrada nas mãos do Mestre, na mão de Jesus. O sacrifício de Jesus está na cruz do Calvário. A sua morte e a sua ressurreição. É especialmente, irmãos,
para que possamos entender que precisamos andar em santidade, onde diz a sua palavra que sem a santidade nós não veremos a Deus. E santidade é separação. É você estar separado das coisas que este mundo oferece, como diz o apóstolo Paulo, que o que nós encontramos nesse mundo é efêmero. Nós não iremos de forma alguma levar nada para o céu. Nada disso que temos, que adquirimos, iremos levar para o céu. E tudo aquilo que temos adquirido, e muitos têm adquirido, irmãos, tem tirado a santidade de Deus do coração. Igreja de Jesus, nós somos, irmãos, chamados à santidade. Somos chamados para viver uma vida santa aos pés do Senhor, deixando a obra das trevas para viver uma vida santa ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A outra coisa importante, a última coisa importante que eu pude relacionar nesta manhã está exatamente no versículo 14. Versículo 14. Revestido de Cristo Jesus. Versículo 14, ele diz assim, preste bem atenção: mas revestivos do Senhor Jesus, Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Se nós estamos revestidos, se a igreja de Jesus está revestido, irmãos, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, com certeza absoluta, querido, a carne não prevalecerá. O mundo não entrará na igreja. As famílias procurarão andar em santidade. A igreja vai andar em santidade, porque sobre nós, dentro da nossa convicção, estamos revestidos pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. O texto fala explicitamente em hora. É chegada a hora. Versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é chegado a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa vitória, irmãos, está mais próximo do que quando aceitamos a fé em Cristo Jesus. A igreja está vivendo a hora mais aguda da época. Problemas e mais problemas, dificuldades e mais dificuldades. Mas eu quero dizer para você, este é o momento mais rico, esta é a hora mais rica da igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o momento e a hora mais rica e mais significativa da sua história. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Portanto, igreja do Senhor Jesus, neste momento nós conclamamos esta igreja para estarmos de pé e venhamos despertar do sono que está realmente nos assolando. Enquanto estamos dormindo, o inimigo das nossas almas estão trabalhando. Mas eu quero dizer para você que aquele que está em Cristo Jesus, aleluia, não pode dormir o sono, amado irmão, que vem nos tirar da presença do nosso Deus. Que Deus neste momento nos agracie com a sua bênção. Eu gostaria, nesse domingo de Páscoa, orar por você e orar também pelas famílias que
estiveram passando por esses problemas, e as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid. Nós queremos orar em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, meu Deus, e te agradecemos, Senhor, por este momento tão singular que o Senhor Deus tem levantado a Tua igreja e nós já temos tido respostas para a glória do Teu nome. Não é ação meramente humana, mas podemos dizer, é uma ação, ó Deus, que tem a mão do Senhor. E já queremos Te agradecer, meu Pai eterno, pela Tua bondade, que está se estendendo sobre as igrejas no Brasil. Eu louvo o Teu nome, Senhor, pela vida, meu Pai amado, deste ministro. Eu louvo a Deus pela vida, Senhor, presidente da nossa nação, que tem, ó Deus amado, se apresentado como homem temente a Ti. E diz a Tua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia.